Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre as nossas vidas nesta sexta-feira, 23 de agosto de 2024. Estamos caminhando aí para o final do mês de agosto. E voltando aqui para continuar a leitura da palavra de Deus, já caminhando também para o final de Deuteronômio. Hoje nós vamos ler Deuteronômio capítulo 31. São apenas 34 capítulos. A leitura de hoje então é capítulo 31, uma leitura não muito grande, com alguns assuntos bem pertinentes. Então, se você está com sua Bíblia aí ao seu alcance, já abra em Deuteronômio capítulo 31 e vamos à leitura da palavra de Deus. Diz-nos assim: Moisés disse ainda estas palavras a todo Israel. Clima de despedida de Moisés. Estou com 120 anos de idade e já não sou capaz de liderá-los. O Senhor me disse: você não atravessará o Jordão. O motivo de Moisés não atravessar o Jordão oficial é porque Moisés desonrou ao Senhor. Lá naquela situação em que era para ele falar com a rocha e ele tacou o cajado na rocha. Deus disse: está aí, seu malcriado, então você não vai entrar na terra prometida. Mas há um outro detalhe que a Bíblia não diz, mas que a gente deduz. Moisés já estava com 120 anos. A conquista da terra prometida era uma tarefa imensa. Então Deus, de certa forma, estava poupando Moisés. Moisés, enquanto o povo estaria conquistando a terra prometida, Canaã, Moisés estaria na terra prometida celestial com Deus, que era, claro, incomparavelmente muito melhor. E continua dizendo, versículo 3, o Senhor, o seu Deus, o atravessará pessoalmente à frente de vocês. Próprio Deus estaria à frente. Claro que ele iria usar alguém, no caso Josué, é que vai ser dito. Mas, no final das contas, o povo de Deus é liderado por Deus. Ele destruirá estas nações perante vocês e vocês tomarão posse da terra delas. É claro que ele destruiria aquelas nações, também usando o seu povo na guerra. Deus nos abençoa nos usando. Preciso nos colocar nas mãos dele, nos deixar usar, confiar nele, para que ele faça a sua obra por nosso intermédio, usando-nos. Segunda metade do verso 3. Josué também atravessará a frente de vocês, conforme o Senhor diz. Está vendo? Deus é o líder, mas vai usar um homem como líder, Josué. 4. E o Senhor fará com elas como fez com Seom e Og, os reis dos amorreus, os quais destruiu juntamente com a sua terra. Olha ele recordando aí Seom e Og, porque o ataque de Seom e Og preparou o povo, fortaleceu o povo para as próximas batalhas que haviam de vir. As vitórias contra Seom e Og fortaleceu o povo e preparou o povo para as batalhas que viriam. E aí é interessante que Deus venceu Seom e Og por meio do seu povo. Isso é um princípio interessante para nós, irmãos. Deus faz a sua obra na nossa vida por nosso intermédio quando nós nos deixamos usar. Às vezes, nós queremos que Deus faça de uma forma sobrenatural, um milagre, uma coisa especificamente dele. E às vezes Deus faz isso, mas isso é uma exceção, esse não é o modo mais comum de Deus agir. Ele age por nosso intermédio. Verso 5, o Senhor as entregará a vocês e vocês deverão fazer com elas tudo o que ordenei a vocês. Ou seja, aniquilar. Sejam fortes e corajosos, cristãos, sejamos fortes e corajosos. Quem confia em Deus é forte e corajoso. Não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa delas. Não fique com medo, apavorado por causa das adversidades que surgem. Confie no Senhor.
É Ele quem nos usa, nos capacita e nos conduz em vitória. Pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. E Jesus disse: estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nunca os deixará, nunca os abandonará. O autor de Hebreus repete isso lá em Hebreus, aplicando a nós que cremos em Cristo. Verso 7. Então Moisés convocou Josué e lhe disse na presença de todo Israel: seja forte e corajoso, pois você irá com este povo para a terra que o Senhor jurou aos seus antepassados que lhes daria. E você a repartirá entre eles como herança. Deus tem um escolhido para suceder o seu escolhido Moisés. Deus sempre vai ter uma liderança para o seu povo, vai levantar uma liderança para o seu povo. E os líderes são apenas instrumento nas mãos de Deus, mas Deus é quem faz a obra no final das contas. Então não tem glória para líder. Não tem glória, a glória é de Deus. O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Agora Moisés está falando isso para o Josué, para animá-lo, fortalecê-lo. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. A mesma coisa que foi dita em relação ao povo de Israel, está dizendo aqui para o líder, o novo líder, Josué. Não tenha medo, não desanime. Verso 9. Moisés escreveu esta lei e a deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que transportavam a arca da aliança do Senhor, e a todos os líderes de Israel. Moisés escreveu esta lei. Muitos entendem que isso aqui se refere ao Deuteronômio. Outros entendem que se refere a Gênesis, Êxodos, Levítico, Números e Deuteronômio. Ficou conhecido como Lei de Moisés. Verso 10. E Moisés lhes ordenou, ao final de cada 7 anos, no ano do cancelamento das dívidas, durante a festa das cabanas, quando todo Israel vier apresentar ao Senhor o seu Deus, no local que ele escolher, vocês lerão esta lei perante eles para que a escutem. E aí lá em Apocalipse 1:3 diz: bem-aventurado que lê, bem-aventurados que ouvem as palavras desta profecia e praticam e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Aqui era a cada 7 anos reunir o povo para ler a lei perante o povo. Mas nós somos chamados no Salmo 1, verso 1, a meditar na palavra do Senhor, de 1 a 3, né? Para meditar na palavra do Senhor dia e noite, todo dia. Reúnam o povo, homens, mulheres e crianças, e os estrangeiros que morarem nas suas cidades, para que ouçam e aprendam a temer o Senhor, o seu Deus, e sigam fielmente todas as palavras desta lei. Está aqui para nós, povo de Deus. E naquela época em que a maioria das pessoas não era alfabetizada e que os livros eram manuscritos, não tinha livros impressos, se essa recomendação era pertinente para aquele povo, quanto mais para nós que temos Bíblia aí ao alcance da nossa mão para baixar gratuito no celular, em várias versões, muitos estudos, os mais diversos. Estudemos a palavra de Deus, alimentemos o nosso espírito, a nossa fé com a palavra. Verso 13. Os seus filhos que não conhecem esta lei terão que ouvi-la e aprender a temer o Senhor, o seu Deus, enquanto vocês viverem na terra da qual tomarão posse. Quando atravessarem o Jordão, ensinem para os seus filhos. Pais, como disse Jesus, deixai vir a minhas criancinhas e não as impeçais, porque delas é o reino dos céus. Levem seus filhos à igreja, ensinem seus filhos a adorar a Deus, a cultuar, a ouvir a palavra. Leiam a palavra de Deus para os seus filhos. Contem histórias bíblicas para os seus filhos, povo de Deus. Pais, avós. Meus netos, de vez em quando, ficam um dia ou 2 ou até 3 ou mais dias aqui em casa, enquanto os pais viajam. E uma das coisas que eu tenho feito por último é deitar numa rede que eu tenho ali numa área. É uma rede bem grande, os dois deitados comigo lá e eu contando histórias para eles, da Bíblia, da Palavra de Deus. Não estou mandando ninguém fazer, não estou sugerindo ninguém a fazer isso, ao que eu não esteja fazendo.
14. O Senhor disse a Moisés: o dia da sua morte se aproxima. Chame Josué e apresente-se na tenda do encontro, onde darei incumbências a ele. Então Moisés e Josué vieram e se apresentaram na tenda do encontro. Moisés está passando o cajado para o Josué. Que bem-aventurança preparar o seu sucessor. Verso 15. Então o Senhor apareceu na tenda numa coluna de nuvem, e a coluna pairou sobre a entrada da tenda. E o Senhor disse a Moisés: você vai descansar com os seus antepassados, e este povo logo irá prostituir-se. Deus sabia que o povo ia pecar, seguindo aos deuses estrangeiros da terra em que vão entrar. Apesar de todos os alertas da palavra de Deus, eles iam desobedecer. Porque a inclinação do ser humano é para o mal e para o pecado mesmo, infelizmente. Eles se esquecerão de mim e quebrarão a aliança que fiz com eles. Olha que nota triste. Naquele dia se acenderá a minha ira contra eles, e eu me esquecerei deles. Eita, palavra dura. Esconderei deles o meu rosto, e eles serão destruídos. Esconder o rosto significa não ser benevolente, não olhar com misericórdia e bondade. Muitas desgraças e sofrimentos os atingirão, e naquele dia perguntarão: será que essas desgraças não estão acontecendo conosco porque o nosso Deus não está mais conosco? Então, quando o ser humano rejeita Deus, ele vai sofrer as consequências, é natural. Está plantando, está colhendo. Verso 18. E com certeza esconderei deles o meu rosto naquele dia, por causa de todo o mal que praticaram, voltando-se para outros deuses. Pois é, infelizmente vai acontecer assim. E tem acontecido. Toda a história do povo de Deus, inclusive na igreja. Verso 19. Agora escrevam para vocês esta canção. Ensinem-na aos israelitas e façam-nos cantá-la, para que seja uma testemunha a meu favor contra eles. Moisés vai ensinar uma canção para o povo. Os nossos cânticos também são pedagógicos. E por isso é tão importante a gente escolher a mensagem que os nossos cânticos transmitem. Porque cânticos de conteúdo contrário à palavra de Deus podem ser prejudiciais ao povo de Deus. E tem muito por aí. E ele continua dizendo, verso 20, quando eu os tiver introduzido na terra onde há leite e mel com fartura, terra que prometi sob juramento aos seus antepassados, e quando tiverem comido à vontade e tiverem prosperado, eles se voltarão para outros deuses e os adorarão, rejeitando-me e quebrando a minha aliança. Muitas pessoas só lembram de Deus como se diz, quando os parafusos apertam. Na prosperidade, na abundância, se esquecem de Deus. É lamentável. Verso 21. E quando muitas desgraças e dificuldades lhes sobrevierem, esta canção testemunhará contra eles, porque não será esquecida pelos seus descendentes. Cânticos, quando nós memorizamos certos cânticos, eles se tornam inesquecíveis, na maioria das vezes. Por isso, um excelente instrumento pedagógico. E o diabo sabe disso e tem deturpado a música em geral, e inclusive a cristã em especial. Sei o que estão dispostos a fazer antes mesmo de levá-los para a terra que lhes prometi sob o juramento. Deus não estava enganado, nunca esteve. Ele sabe da inclinação do nosso coração para o mal. Então, naquele dia, Moisés escreveu esta canção e ensinou-a aos israelitas. E aí está escrito: o Senhor deu esta ordem a Josué, filho de Num. Ainda não é a canção vai estar a partir do capítulo 32. Aqui ainda é falando da sucessão aqui de Moisés por Josué. E ele continua: o Senhor deu esta ordem a Josué, filho de Num: seja forte e corajoso, pois você conduzirá os israelitas à terra que lhes prometi sob juramento, e eu mesmo estarei com você. Depois que Moisés terminou de escrever no livro as palavras desta lei do início ao fim, Moisés, escritor da lei de Moisés, deu esta ordem aos levitas que transportavam a arca da aliança do Senhor: coloquem este livro da lei ao lado da arca da aliança do Senhor, do seu Deus, onde ficará como testemunha contra vocês.
porque ali havia bênção e maldições, para as quais o povo disse amém. Então ela servia de testemunho contra eles. Verso 27, pois sei que são quão rebeldes e obstinados vocês são. Se vocês têm sido rebeldes contra o Senhor enquanto ainda estou vivo, enquanto mais depois que eu morrer. Moisés também. Deus sabia, Moisés sabia que o povo era de coração duro, inclinado para o mal. 28. Reúnam na minha presença todos os líderes das suas tribos e todos os seus oficiais, para que eu fale estas palavras de modo que ouçam, e ainda invoque os céus e a terra para testemunharem contra eles. Pois sei que depois da minha morte vocês com certeza se corromperão e se afastarão do Senhor, do caminho que ordenei a vocês. Nos dias futuros a desgraça cairá sobre vocês, porque vocês farão o que o Senhor reprova e o provocarão a ira por aquilo que as mãos de vocês terão feito. Moisés não estava enganado a respeito do povo. Verso 30 para terminar. E Moisés recitou as palavras desta canção do começo ao fim, na presença de toda a Assembleia de Israel, e amanhã a gente vai ler a canção de Moisés, que ele deixa a canção pedagógica para ensinar o povo a temer a Deus, a obedecer a Deus. Que ele mesmo aplique a sua palavra aos nossos corações. Amém? Se você gostou desse conteúdo, deixa um like nesse vídeo, compartilha nas suas redes sociais, comenta aí o que você achou, destaque alguma coisa que passou desapercebido para mim, diga se concorda ou discorda da minha leitura e se você é novato aqui no nosso canal e não está inscrito, gostou desse conteúdo, se inscreva para continuar acompanhando a leitura da Palavra de Deus conosco, tá bom? Vamos orar, povo de Deus? Nosso Deus e nosso Pai, louvado seja o nome santo do Senhor por toda a bondade e amor com que o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado pelas incontáveis bênçãos com que nos tem abençoado. Obrigado pela noite de paz, pelo descanso tranquilo, pelo novo dia, pela família, pelo pão de cada dia, pela proteção com que nos tem cercado, pela direção que o seu Santo Espírito tem dado à nossa vida. Muito obrigado pelo trabalho com que cada um ganha o sustento de si mesmo e da sua família. Muito obrigado por esse meio de comunicação pelo qual nós podemos nos unir em torno da palavra e alimentar o nosso espírito com a mesma. Louvado seja o seu santo nome, Pai. Que a bênção do Senhor esteja sobre o seu povo neste novo dia. Que a bênção do Senhor esteja sobre cada um dos meus irmãos, dando saúde, preservando a saúde de quem está saudável, restaurando a saúde de quem está doente, fazendo milagres a favor do seu povo. Aqueles que estão doentes em casa, ou no hospital, ou em estado grave numa UTI, aqueles para os quais a medicina não tem mais recursos, que meus irmãos citam em suas orações particulares nessa hora, faça milagres a favor de cada um. Se o Senhor quer usar os médicos, os medicamentos, as intervenções cirúrgicas, internações, seja feita a sua vontade, mas o nosso pedido é: opera a favor do seu povo. O Senhor é o Deus que cura todas as nossas doenças. Que a bênção do Senhor esteja sobre o lar de cada um dos meus irmãos, que cada casa seja um templo, onde a paz, o amor, a alegria e todos os demais frutos do Espírito Santo estejam presentes em cada membro da família, estabelecendo o amor e a paz entre os casais, entre os irmãos, entre os pais e os filhos, dando sabedoria e autoridade aos pais para ensinar os filhos na disciplina e admoestação do Senhor. Ó Deus, para que nossos lares sejam lugares de estabilidade, de segurança, de paz, de crescimento, de alegria, de aconchego, meu Pai. Que a bênção do Senhor esteja sobre o trabalho de cada um dos meus irmãos, fazendo prosperar, abrindo portas de trabalho para quem está desempregado, dando soluções financeiras para quem está endividado, dando sabedoria ao seu povo para administrar com responsabilidade, ó Deus, os recursos que o Senhor tem confiado, suprido a cada um. Ó Deus, que a bênção do Senhor esteja sobre cada uma das nossas igrejas locais, sobre os pastores, evangelistas, missionários e demais líderes da igreja.
Em nome de Jesus, renova a fé, a alegria no coração de cada líder a cada manhã, para que seja instrumento para conduzir o seu povo no caminho da santidade. Que o seu povo, que se chama pelo seu nome, se humilhe e ore e busque a sua face e se converta dos seus maus caminhos, para que o Senhor ouça do céu, perdoe o nosso pecado, sare a nossa terra. Levante homens segundo o seu coração, que apacente o seu rebanho com prudência e com inteligência, para pastorear aquelas igrejas que estão sem uma liderança pastoral. Em nome de Jesus, dá sabedoria aos irmãos, para se submeter ao Espírito do Senhor na escolha dos seus líderes, para escolherem homens piedosos, temente a Deus, de bom testemunho, cheios do Espírito Santo. Ó Deus maravilhoso, tudo isso nós pedimos graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, a maior de todas as bênçãos, seu sacrifício em nosso lugar, o perdão dos nossos pecados, a nossa reconciliação com o Pai, o privilégio de fazer parte do seu povo e o livre acesso que temos à sua presença. Ó Deus maravilhoso, que a bênção do Senhor esteja sobre o seu povo nesse dia, por onde quer que vá. Que o Senhor nos livre de gente má, de doenças, de acidentes, de qualquer ataque do inimigo. E que possamos ser instrumentos para levar a bênção do Senhor para todos aqueles que cruzaram o nosso caminho, por onde quer que nós vá nesse dia. Para que em tudo o nome do Senhor seja glorificado através da nossa vida, em toda a nossa maneira de viver. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Meus amados irmãos, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Esperamos que esta leitura da palavra tenha sido muito abençoadora para você. Se Deus quiser, amanhã às 5h30 da manhã estaremos aqui mais uma vez, continuando a leitura da palavra de Deus. Espero encontrá-los aqui. Um grande abraço a todos.